Porque não adianta nada a gente tracionar, a gente trabalhar, mas ter um desgaste emocional, um desgaste financeiro, um desgaste de falta de estratégia, de falta de planejamento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Emílio Faria Podcast. E hoje nós vamos falar de um tema diferente, um episódio diferente. O último episódio do ano de 2025, nós vamos fazer uma reflexão do que foi, esse 2025. O que você fez que deu certo, o que você fez que deu errado. Vamos olhar para trás para que 2026 seja um ano diferente. Vocês concordam comigo que para ter resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. Temos que eliminar o que deu errado, ou ter aprendido, com o que deu errado, e fazer mais vezes o que deu certo, ou tentar coisas novas para que gerem resultados diferentes. Então, esse é um pouco desse episódio. Vamos olhar para trás, o que já passou, o que aprendemos e olhar para o futuro. Tá? Então, te convido a pegar um papel, uma caneta, para anotar algumas coisas para a gente refletir. Assumo para vocês que o ano de 2025 ele foi desafiador, foi um ano onde o nosso grupo, nós escalamos bastante, nós crescemos bastante em termos de número de colaboradores, em termos de faturamento, mas erramos bastante também e aprendemos com os erros. Aprendemos que às vezes é melhor parar, refletir e às vezes até começar de novo. E isso aconteceu no ano de 2025, principalmente eu que olhei um pouco mais para o Emílio, para dentro, um autoconhecimento muito grande que me fez refletir várias coisas que vinham se acumulando ao longo desse tempo. Porque não adianta nada a gente tracionar, a gente trabalhar, mas ter um desgaste emocional, um desgaste financeiro, um desgaste de falta de estratégia, de falta de planejamento. E eu aprendi nesse ano de 2025 que o crescimento, ele sozinho, ele custa muito caro. E às vezes compartilhar ou pedir ajuda se torna esse caminho um pouco mais fácil. Para quem já me acompanha há muito tempo, a minha trajetória, ela até 2022, até 2017 ela foi sozinha. Em 2017 eu conheci a minha esposa, que juntou-se ao Hospital dos Cavalos. Em 2022 foi aonde eu abri a minha primeira sociedade e eu tenho certeza que cada vez mais faz mais sentido para mim ter mais pessoas contribuindo com o nosso crescimento e isso fez a gente se tornar, sair de um ponto A para um ponto B em 3 anos de forma muito rápida, tá? Aonde o desgaste emocional, o desgaste financeiro, o desgaste físico, ele diminuiu. Então nós entendemos isso e é algo que nós vamos levar para 2026, com essa clareza. Então a primeira reflexão é isso, é sobre clareza. Como que está a sua vida agora? Sua vida profissional, sua vida pessoal? O que fez sentido
para você nesse ano que está terminando e o que precisa mudar. Então vai aqui, às vezes o primeiro exercício. Pegue uma folha de papel ou grave esse episódio, salve, depois faça em casa, na hora que você estiver mais tranquilo. E faça 4 quadrantes, tá? No quadrante superior, coloque o que você precisa fazer mais no ano de 2026. Em outro quadrante, ao lado, coloque o que você precisa fazer menos. No quadrante de baixo, coloque o que você precisa começar a fazer. Em outro quadrante, coloque o que você precisa eliminar, o que você precisa deixar de fazer. E faça essa avaliação. Com esse resultado, avalie e já comece a traçar as suas metas para 2026. Aonde você quer chegar? Primeiro, aonde você está agora? E aonde você quer chegar lá em 2026? Faça um exercício que nós chamamos de o exercício do futuro. Feche os olhos e faça uma caminhada até dezembro de 2026. E veja o que deu certo e o que deu errado nessa caminhada. Se você chegar em dezembro de 2026 e tiver crescido, o que você fez para chegar até lá? E se você tiver fracassado, o que você fez que te levou a esse fracasso? Então esse exercício é muito importante para a gente já começar a desenhar todas essas nossas metas e olhar o que nós temos que eliminar, não devemos fazer mais, e o que nós devemos começar a fazer para chegar nesse resultado. E aí eu te aconselho a pegar esse quadro, dentro desse quadro você escolher 3 ações que vão te levar a esses resultados. O que você deve fazer mais e o que você deve eliminar. Não mais do que 3. Por quê? Porque se você olhar, você listar ali 10, 12, você vai olhar e vai falar, nossa, mas é muita coisa. E realmente você não vai conseguir fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, pegue toda essa lista e dê prioridades. Dê prioridades para agora, dê prioridades para um médio prazo e para um longo prazo. Separem isso em grupo. Então você definiu ali 3 ações que você precisa mudar agora. Por exemplo, eu preciso ter clareza dos meus números financeiros. Se isso você não tem, se você leva a sua vida profissional no achismo até agora, eu acho que eu faturo tanto, eu acho que eu ganho tanto, eu acho que eu gasto tanto, isso você está correndo um sério risco de não dar certo. Então, se você não tem essa clareza, principalmente financeira, acredito que isso seja um dos primeiros pontos a serem olhados mais de perto. Eu tenho dificuldade em precificar, Emílio, eu não sei precificar ou tenho essa dificuldade. Será que isso não está gerando, então, algum impacto no seu resultado? Eu falo o seguinte, outro exercício, tá? Pegue e avalie o que você está fazendo de esforço versus resultado. Então, se você está fazendo para uma atividade muito esforço e está tendo muito resultado, ok, na minha opinião,
esse é o caminho. Mas se você está fazendo muito esforço e pouco resultado, não faz sentido. Se você está fazendo pouco esforço para pouco resultado, também não faz sentido. E se você está fazendo pouco esforço para muito resultado, eu também não acredito que isso faça sentido, porque isso, de fato, ele existe, mas não de uma forma que, como eu posso falar, uma forma que seja lícita, tá? Para quem entendeu aí. Então, se você não faz esforço nenhum e tem muito resultado, não condiz. Às vezes, na maioria das vezes, esses resultados são de forma ilícitas e isso não é o caminho. Então o caminho é realmente muito esforço, mas muito resultado. Então nada vai cair do céu. Nós temos que trabalhar muito, né? Temos que nos esforçar, mas trabalhar e esforçar de forma inteligente, de forma que gere resultado. Então não adianta muito trabalhar muito e o resultado for pequeno. O modelo de negócio, o modelo de trabalhar está errado. Eu gosto de frisar que quando eu mentoro colegas que estão com dificuldade financeira, por exemplo, e a gente avalia todo aquele modelo e identifica aonde está os gargalos, aonde está os ralos, aonde está saindo muito dinheiro, tem que parar, tem hora que tem que cortar. Você tem que parar de cavar o buraco, porque senão você vai afundar cada vez mais. Então a primeira coisa é ter essa clareza. Tá, eu preciso disso? Sim, preciso. Então o que eu vou fazer para mudar esse cenário? Isso, na maioria das vezes, é aquela ajuda, aquela assessoria, aquela mentoria, alguém que já viveu, né, aquilo e que possa te ajudar. Porque muitas das vezes você não está enxergando ou às vezes não quer enxergar algo que eu possa chegar para você em uma mentoria e falar, olha, nós vamos ter que cortar isso. Na verdade, eu não imponho, eu sugiro. Falo, eu sugiro que você corte isso, porque às vezes isso está te gerando muito esforço para pouco resultado. Isso não faz sentido. Então, é pegar todas essa listagem que você colocou no papel e tomar decisões em cima delas. Fazer. Porque eu também gosto de frisar, intenção mais ação é igual a resultado. Agora, ação menos intenção é igual a nada. Intenção menos ação, perdão. Intenção menos ação é igual a nada. Então, se você tem a intenção de mudar, se você tem a intenção de crescer, se você tem a intenção de faturar X milhões de reais no final de 2026, e se você não fizer nada, é igual a nada. Tá? Então, comece agora. Nada melhor do que refletir o que deu certo, eliminar o que deu errado e traçar todo esse plano estratégico, né, esse plano de ações agora, no médio e no longo prazo, para chegar no final de 2026 com um resultado diferente do que o resultado que você teve até hoje, porque você fez coisas diferentes e também vai ter coisas que não deram certo em 2026, que você aprendeu e mudou a rota mas trouxe aprendizado. Isso, na minha opinião, é de forma um crescimento também. Tá? Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Você vai colocar o que você deve fazer mais, o que você deve fazer menos,
o que você deve começar a fazer e o que você deve eliminar, não fazer mais. Por exemplo, aquele cliente que às vezes te traz muito serviço, mas não te paga, o que faz sentido você estar com esse cliente? Ou às vezes ele te traz muito serviço, mas ele te dá muita dor de cabeça para te pagar. E se você tem clareza ali da sua gestão financeira, dos seus resultados, por exemplo, às vezes esse cliente te paga uma vez por ano. Será que vale a pena você estar emprestando o seu dinheiro para ele sem juro e ele te pagar, e quando te pagar ainda te dá dor de cabeça? Então essa reflexão fica. Será que não é melhor atender menos clientes, mas clientes bons, clientes que te geram resultado ali de imediato, do que atender aqueles clientes que te dão dor de cabeça e você tem esse desgaste emocional, esse desgaste físico principalmente, porque às vezes você quer abraçar o mundo e abraçar o mundo não é o caminho. Já adianto para vocês que isso custa muito caro e eu paguei um preço muito caro por isso. Então não estou falando para vocês aqui algo que eu não vivi, porque eu achava que eu tinha que salvar todos os cavalos do mundo. Isso me trouxe prejuízos, né, tanto financeiro, mas principalmente emocional e físico. Então, às vezes, é melhor você concentrar esforços em quem gera resultado, que é o que eu falei para vocês. Muito trabalho, mas muito resultado. Agora, esse trabalho também, ele ser medido, ele ser de forma estratégica. Tá? Então, pegue todas essas ações e aí nós vamos listar o que nós vamos fazer agora, o que nós vamos fazer a médio prazo e a longo prazo. E tentem colocar isso no máximo 3 ações. Tá? Por quê? Porque senão você vai olhar aquilo e vai falar que é muita coisa e de fato não vai fazer. E aí fez as 3 primeiras, opa, vamos para a quarta. Coloque prioridades, tá? Isso é muito importante. Outro exercício também que aconselho vocês a fazerem. Listar o que você tem de pontos fortes. No que você é bom. No que você é referência. Qual o problema que você resolve do seu cliente. Coloque isso como as suas fortalezas. E coloque as suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Não somos bons em tudo. Então tem coisas que nós precisamos melhorar. E aí você vai avaliar o que de fato você vai escolher o que você precisa melhorar dentro das suas fraquezas. Para, junto com as suas fortalezas, você concorda comigo que a chance de crescimento ela é muito grande. Então, a gente melhorar o que não somos bons. A verdade é essa. Então, por exemplo, esse ano foi um ano de autoconhecimento muito grande para mim, tá? Eu saí da minha zona de conforto para me desafiar e me conhecer. E achei vários pontos que eu preciso melhorar como pessoa. E eu melhorando como pessoa, eu gero mais resultado dentro das minhas empresas. Eu melhorando como pessoa, eu tenho mais, que eu falo, mais engajamento com o meu time, eu tenho mais resultado com eles. Então eu precisei, né, me autoavaliar em primeiro lugar para atingir isso. Então
eu refleti sobre as minhas fraquezas. Vou dar um exemplo em uma aqui. Eu entendi que como eu sou uma pessoa que prezo muito no resultado, gosto de resultado, eu estou sempre saindo da minha zona de conforto para gerar mais resultados, mas às vezes eu extrapolo um pouco da minha paciência. Então eu entendi através de um método que na verdade esse método é a primeira coisa que eu trago para dentro da mentoria. Então, para o meu mentorado, a primeira coisa que o mentorado faz ao entrar no nosso programa é fazer essa autoavaliação. Isso existe uma ferramenta para isso, tá? E ali a gente vai fazer um perfil comportamental desse mentorado. E dentro desse perfil sai lá as suas fortalezas, no que você é bom e no que você precisa melhorar. Então, eu decidi que no ano de 2025 e 2026 eu vou trabalhar muito a minha paciência. Eu sou uma pessoa que a paciência ela não é uma virtude minha. Só que eu entendi que eu preciso ser mais paciente que aquele colaborador meu, para que ele me entregue mais resultado e resultado para empresas. Então eu preciso melhorar como pessoa. Tá? Então, faça essa auto-reflexão de você. Veja no que você é bom, mas dê muita atenção nessas suas fraquezas. No que você precisa melhorar. Eu preciso melhorar, às vezes, a minha comunicação com o meu cliente? Vocês já pararam para pensar que, às vezes, você está perdendo um cliente por não saber comunicar com ele? Ou, às vezes, comunicar de forma inadequada? Algo que a gente traz para dentro da mentoria também é isso. A gente precisa comunicar com as pessoas do jeito que elas gostam de receber as informações. Não do jeito que a gente acha que deve levar a informação. Às vezes eu recebo uma informação de um jeito que eu não gosto. E é do jeito que a pessoa está me passando. Então é identificar o jeito que o nosso cliente gosta de receber. E isso tem ferramentas para isso, tem treinamento para isso. Tá? Então, você já parou para pensar nisso? Que às vezes você está perdendo um cliente porque não sabe se comunicar com ele? Ou se você está tendo pouco resultado, principalmente resultado financeiro, porque você não tem clareza dos seus números, você não sabe precificar, você não sabe cobrar, você não sabe o seu custo fixo, o seu custo variável. E aí, se você não sabe isso, não tem como você precificar. E aí você precifica de acordo com o seu concorrente. É um dos maiores erros que eu vejo aí em precificação. São dois: precificação por margem, quando essa precificação ela deve ser feita pelo markup, e a outra precificar de acordo com o seu colega, com o seu concorrente, com ali a região. Por quê? Vocês concordam comigo que às vezes a pessoa ela tem um custo fixo diferente do seu, ela tem um custo variável diferente do seu, e isso impacta diretamente na sua precificação. Então, se você não tem essa clareza, se você não entende esses números, você está precificando de forma errada. E aí, você está precificando de forma errada, você está tendo, às vezes, nem lucro. Às vezes, você está empatando. Ou você está tendo um lucro pequeno. E aí, você precisa fazer muito esforço com aquele lucro pequeno para gerar um resultado satisfatório. Enquanto aquela pessoa que tem clareza do seu negócio, tem clareza dos seus números, ele gera aquele esforço, mas ele tem um lucro maior. Então, um exemplo, você precisa de ter R$10 de lucro
E aí você tem R$ 5 de lucro em uma determinada operação, então você precisa atender 2 clientes. E aquele seu concorrente, seu colega, ele tem R$ 10 de lucro em uma operação, então ele precisa atender um cliente. Você precisa fazer o dobro de esforço para ter o mesmo resultado dele. Isso é o que eu chamo de resultado inteligente, de trabalhar de forma inteligente. Vocês entenderam? Então, agora, para tudo isso, a gente precisa ter clareza do que está acontecendo agora e ter metas aonde nós queremos chegar. Por quê? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. E aí você vai chegar em 2026 do mesmo jeito ou pior do que 2025, porque você não fez nada diferente. Então você não se desafiou, você não saiu da sua zona de conforto. E afirmo para vocês, para ter resultados diferentes, precisa sair da zona de conforto. Precisa mexer. Precisa fazer algo que ainda não foi feito. Eu sou uma pessoa que eu me desafio todos os dias. Gosto de uma frase do Flávio Augusto, que estabilidade não existe. E realmente não existe. A gente precisa estar nos desafiando todos os dias, aprendendo coisas novas todos os dias. Vamos errar. Errar está no processo. Agora, errou, corrige rápido. Esse é o ponto. Não vou falar para vocês que todas as decisões que eu tomo são assertivas. Mas eu garanto para vocês, com base nos resultados que eu tenho hoje, eu acerto mais do que erro. Porque senão eu não estava em um crescimento pessoal, crescimento financeiro, um crescimento empresarial. Então, eu acerto mais do que erro. Agora, eu erro, só que eu corrijo rápido. Eu identifico o erro e corrijo rápido. Porque eu paro de cavar o buraco. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse final de 2025. Foi um ano desafiador, mas atingimos todas as metas de faturamento, de crescimento do nosso grupo. E já defini para o ano de 2026 as metas, o que queremos alcançar, o que devemos fazer, o que devemos parar de fazer, o que devemos parar de gastar energia. E fica essa reflexão, fica esses exercícios. Então, vou recapitular, coloque o que você deve fazer mais, o que você deve fazer menos, o que você deve começar a fazer agora e o que você deve deixar de fazer. Liste 3 e coloque na sequência o que você vai começar agora, o que você vai começar ao médio prazo, o que você vai começar ao longo prazo. E o outro exercício, defina as suas fortalezas, no que você é bom, no que você é diferente do seu concorrente e o que você precisa melhorar, quais as suas fraquezas. Melhore isso, junte com o que você é bom, que eu tenho certeza que o seu resultado de 2026 vai ser diferente. Coloque em prática, defina suas metas e que em 2026 você olhe para trás e veja os bons frutos que você colheu por uma decisão que você está tomando agora. Uma decisão que você falou, eu vou iniciar agora, eu vou me desafiar, vou sair da minha zona de conforto. E uma coisa que eu gosto muito e
que você reflita. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter feito diferente, de ter buscado resultados, ter se desafiado, ter saído da sua zona de conforto. Então, essa é a reflexão desse episódio. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para você. E te peço que compartilha, manda esse episódio para aquele veterinário, para aquele empresário veterinário, que às vezes possa fazer sentido para ele. Tá? Peço que me sigam nas redes sociais, sou Emílio Faria, e que em 2026 estaremos aqui levando a nossa experiência desses longos anos aí como veterinário, como empresário, e que possa contribuir para o crescimento de todos vocês. Então fica aqui o meu abraço, um beijo no coração de todos vocês, um feliz 2026, que seja um ano próspero, um ano de resultados, um ano de aprendizado e de crescimento. Então, um beijo, muito obrigado a você que está aqui comigo toda semana e vamos junto fazer diferente, fazer uma veterinária próspera, uma veterinária de orgulho e de resultados. Um abraço e até o próximo episódio.